mais uma vez? Abra sua Bíblia, Romanos, por favor. Capítulo 15. É a ginástica para o frio não pegar vocês. Entendeu? Romanos 15, pastor? Romanos 15. Do versículo 1 ao 7. Nós vamos ministrar hoje nesse texto. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Ame a sua igreja. Não é? Nós estamos na terceira mensagem dessa série. Eu quero dar continuidade a isso, para a glória do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo do que é bom. Para o quê? A edificação. Versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente. É isso, gente? Concordemos. Hã? Como é que está essa citação aí? Concordar, né, gente? Isso. E a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É que estou lendo uma tradução que eu não costumo ler. Estou lendo na área, tá? Eu não costumo ler essa tradução. Eu estou mesmo atrás desse também. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos para a glória de Deus. Até aí. Senhor, nos ensina nesta noite. Revela-se assim a tua palavra, que não eu, mas a tua presença, o Espírito Santo, que vai nos mostrar qual seja a boa, perfeita vontade sua em nós. Que a nossa mente, que o nosso coração estejamos preparados, prontos para ouvir a tua voz. É nisso que cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos, por um pouco de tempo. Nós vamos meditar então nessa palavra. E eu quero, antes de eu propriamente dito pregar nesses textos, ministrar a palavra, eu quero recordar com os irmãos. Acha para mim a versão King James, por favor, que está no telão aí, por favor, que eu vou falar nela aqui agora. Versão King James. Vocês conseguem? Que é a versão que eu tinha preparado no meu sermão. É porque eu comprei uma Bíblia nova, irmãos. Eu estava à vontade de ler ela hoje, foi só por isso. Só que ela é nova, tá bom? A tradução dela é diferente. Isso, essa tradução aí, deixa aí, tá bom? Vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. Quem lembra da série Ame a Sua Igreja? Quem lembra? Já faz algumas semanas atrás, né? Mas vamos lembrar. Essa série de mensagens, nós estamos pregando em cima de um livro chamado Ame a Sua Igreja, do autor Tony Menida, da editora Pronobis. Vocês lembram? Então, nós vamos juntos mergulhar em 8 verdades preciosas para ser membro de uma igreja local. Então, nós estamos na segunda verdade. A última verdade que nós pregamos foi
sobre pertencer a uma igreja local. E eu vou lembrar vocês: amar a sua igreja é pertencer a uma família, e uma família centrada no Evangelho. Com a imagem e semelhança de Deus, as pessoas foram criadas para viver em comunidade. O Deus triuno é um Deus relacional, que se relaciona conosco. Ele nos criou para nos relacionarmos, né? Temos relacionamentos, comunicar um para com o outro. Deus nos deu esse anseio para a igreja, para sermos uma comunidade, a comunidade dos santos. E nos deu também um lugar onde esse anseio há de ser satisfeito. É aonde esse lugar? A igreja. Então a igreja é algo que nós temos que ansiar por ela, não é? Eu costumo dizer que a igreja é a nossa segunda família. É a família espiritual. Você tem a sua família fraternal, seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós, sua família. Mas nós também temos a família IBRBA, que é a igreja. É a família espiritual de Cristo Jesus. Então, eu disse que na última ministração sobre esse tema, dessa mensagem, que para pertencer à igreja, nós temos que experimentar a bênção da comunidade, que vai ser necessário, ou seja, melhor, é necessário evitar se distanciar dos irmãos e das irmãs da igreja, e não negligenciar as oportunidades de passar um tempo uns com os outros, não é? Se tem uma programação da igreja, corre para participar. Se tem uma situação, um culto no lar, corre para participar, porque é a oportunidade que a gente tem de se relacionar, não é? Hoje mesmo o irmão Carlos está falando sobre isso comigo, né, Carlos? Está falando sobre isso, que essa é a importância de a gente estar comunicando uns com os outros. E pertencer à igreja é fazer parte dela, é ter conexão com ela, não é? Não é só vir aos cultos de domingo ou na quarta-feira, que é o mínimo, né? É o mínimo que nós temos que fazer como crentes, como cristãos que somos. Mas amar a igreja de verdade, não só de falar, é pertencer a ela, né? É se sentir pertencente a essa igreja, a esse grupo de pessoas, a esses irmãos, a essas irmãs. Pensando nisso, essa série de mensagens tem um objetivo que eu quero revelar para vocês hoje, nessa quarta lição, nessa quarta ministração. Terceira ministração. A ideia aqui é preparar você, porque ano que vem o Senhor está nos dando uma estratégia de a gente fazer pequenos grupos. Então o presbitério está se acalmando, se preparando, porque cada presbítero, cada diácono vai fazer um pequeno grupo em seu bairro, na sua casa, em uma escola, para que a gente possa expandir, né? E ao mesmo tempo se relacionar. Então, nós vamos continuar tendo os cultos oficiais da igreja, que é quarta, às 19h30, culto de oração e ensino. Domingo, às 18h, culto de escola bíblica discipuladora, né? E domingo às 19h15. Mas além desses 3 cultos oficiais, nós vamos ter mais um culto, que vai ser um pequeno grupo, né? Baseado naquele projeto nosso chamado Cristo em Casa. Quem quer receber Cristo na sua casa, diga amém em nome de Jesus. Então prepare-se, igreja, porque pertencer à igreja é estar presente, é participar, é focar, é de fato participar, não é? Às vezes a gente fica assim, meio que focado nas nossas obrigações ordinárias como cristãos, que é vir no culto, dar oferta e o dízimo, não é? Amar uns aos outros. Isso é bom, mas é básico. Nós temos que sair desse básico e avançar o nosso nível de relacionamento. Então, amar a igreja é pertencer a ela, estando nela, não é? Crendo, acreditando, participando, um comunicando com o outro, amando uns aos outros, não é? Participando da EBD, participando do culto público, vindo no culto de oração, participando.
Isso é ser igreja, não é? Ninguém sozinho é igreja, não se engane. Lembra da primeira meditação que eu falei sobre isso? Nessa série de mensagens? Juntos nós somos um corpo. A igreja simboliza o corpo de Cristo glorificado. Quem é o cabeça desse corpo? Cristo, Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor. Então, até eu como pastor também sou ovelha. Eu também sou ovelha. Nós somos a ovelha do rebanho do pastor Jesus Cristo. Quem crê assim, diga amém. Amém. Perfeito. Tento lembrar aos irmãos, e eu digo que pertencer à igreja, eu disse uma frase, eu quero repetir ela aqui. Pertencer à igreja que você ama é entender a igreja sob o ponto de vista de Cristo e elevar o nosso conceito de igreja. Pastor, como é que a gente vai elevar o nosso conceito de igreja? Praticando, sendo a igreja regenerada, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Miquel? Sobre essa questão. A igreja precisa ser uma igreja regenerada. Nós somos justificados por quem? Por Cristo da cruz do Calvário. Então, pertencer a isso. Mas hoje, eu quero falar sobre o terceiro tema dessa série de mensagens, que é acolher. Amar a sua igreja é acolher uns aos outros. Nós vamos perceber que na King James, ou nessa tradução que eu estava lendo, a tradução é exatamente essa: acolher, né? Dar um tempo, observar as pessoas, ajudar as pessoas. Então, eu quero tratar hoje com vocês sobre esse assunto. Então, amar a igreja é colher, é ser acolhedor. E aí, nesse aspecto aqui, vamos falar sobre a hospitalidade centrada na graça de Deus. O texto-chave de hoje é Romanos 15, 7, que vai falar: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Então percebam que o ensino aqui não é a minha vontade, né? Não é o meu querer, não é o capricho desta igreja. Porque essa igreja é melhor do que todas. Não, não é isso. Mas é porque essa igreja é pastoreada por Jesus Cristo. Se nós cremos que Jesus Cristo é o nosso pastor, nós temos que seguir esse pastor. Quem quer seguir esse pastor? Diga amém. É nesse entendimento. Então é nesse entendimento que o apóstolo Paulo vai nos revelar lá em Romanos. Então vamos lá. Dentro desse tema, eu quero trazer para vocês aqui um fundo teológico, histórico de Romanos 15, 1 ao 7, para que os irmãos possam entender o que nós vamos falar. Todo membro de igreja deveria saber esse versículo de cor e salteado, que é acolher uns aos outros, como Cristo nos acolheu. Quem se sente acolhido por Cristo aqui, diga amém. Amém. Então é o nosso dever, irmãos, né? Acolher uns aos outros. Então nós deveríamos saber de cor e salteado, né? Esse versículo e viver ele, porque nós cremos em Cristo, que também fomos por ele recebidos. Ele nos recebeu, Jesus Cristo, de forma graciosa, com alegria, e nos recebeu por completo. E agora, como igreja, é o nosso dever moral, espiritual, de acolher a comunidade dos cristãos centrados no Evangelho. Os irmãos têm percebido que o Senhor tem enviado pessoas para a gente acolher, não é? E essa série de mensagens, eu tenho orado muito nisso, debruçado muito essa série, e o Senhor tem nos ensinado coisas assim, irmãos, maravilhosas. Nós precisamos continuar sendo uma igreja acolhedora. Mas vamos ao texto, Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 7. Lendo esse texto aqui, na verdade,
para que eu possa desenvolver o versículo capítulo 15, eu tenho que trazer um pano de fundo para vocês do capítulo 14, que dá um entendimento aí, não é? E lendo o capítulo 14 e 15, eu entendi que Paulo está nos descrevendo aqui dois grupos distintos de crentes, desde o capítulo 14, mas também no capítulo 15 do 1 ao 7. E aqui Paulo vai descrever dois tipos de crentes. Um grupo era judeus étnicos, né? E outro grupo era crentes da igreja primitiva lá de Roma, que eram chamados os gentios. Aqui é um conceito histórico para vocês entenderem o que significa lá o texto. Abre o texto aí, capítulo 15, vamos falar daqui a pouco sobre ele. O apóstolo Paulo identifica esses dois grupos como o grupo que é fraco na fé e o forte na fé. Esses títulos não significam que um grupo tenha mais ou menos fé do que o outro. Ele também não está querendo enfatizar que um grupo esteja certo ou errado. Ele está identificando aqui o seguinte: ele está dizendo que esses dois grupos de crentes, com relação à fé, com relação à fé e à consciência deles. Então o grupo fraco tinha uma consciência, e o grupo que se chamava grupo forte tinha uma outra consciência. Pastor, mas que tipo de consciência é esse aqui? Não é? Me explica direitinho. Vamos lá. O crente fraco é o judeu. É aquele cuja consciência não lhes permite comer comidas dos mercados lá em Roma. É dessas pessoas que Paulo estava falando. Eu vou trazer para cá a caridade para o dia de hoje, até cá. O outro grupo era os crentes fortes, que eram os gentios. Porque o crente lá romano, cuja consciência não incomodava de forma alguma. Vamos lá. Quando li aqui os versículos de 1 a 3, fiquei muito surpreso com que eles estavam se caracterizando porque eles estavam dizendo o seguinte para nós: esses textos do versículo 1 ao 3, eles vão completamente contra a cultura dos dias de hoje. Pastor, mas como assim? Porque a cultura dos dias de hoje é se classificar. Eu sou desse grupo, esse é desse, não é? E às vezes a gente fica um pouco confuso. A gente fica meio que... Aí você vai ver que vai existir as etnias, né? Ou melhor, vai ter os grupos diferentes aí no mundo. Mas quando se trata de igreja, Paulo vai dizer, mesmo que exista esses dois tipos de grupos, o forte na fé e o fraco na fé, eles devem andar juntos. Vamos descobrir isso daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Olha o que o versículo 1 vai falar: não devemos agradar a nós mesmos. Versículo 2: portanto, cada um de nós agrade o seu no que é bom para a edificação dele. Olha que interessante isso. Versículo 3: porque também Cristo não agradou. E não agradou a quem? A si mesmo. Interessante isso, né? Isso é tão contrário à cultura dos dias de hoje, que nós achamos muito mais fácil gastar ou investir em nós mesmos. A gente às vezes pensa em si mesmo e deixa de pensar no outro, de observar o outro. Mas Jesus, aqui, nesse texto de Romanos, Paulo vai nos dizer que nós precisamos pensar como Cristo. Nós temos que pensar ao contrário da cultura, né? Que às vezes quer ter essa briga, né? De ricos contra os pobres, negros contra brancos, etnias contra etnias, cristão contra católicos, e aí vai.
Não existe essa guerra aí? Existe essa guerra. Mas não é isso que Paulo está nos ensinando aqui nesse texto. Embora fique bem claro para nós que existiam esses dois grupos aqui, não é? A gente precisa buscar, exercitar como igreja a vontade de Cristo. Eu sempre tenho dito aqui para os irmãos que a igreja é feita de pessoas umas diferentes das outras, sim ou não? Sim. Umas são nordestinas, outras são maranhense, piauiense, paulista, goiano, baiano, mineiro. Quem mais? Quem mais tem aqui? Cantango, paraense, né? Goiano, né? Paulista do pé rachado igual eu, né? Paulista comedor de cuscuz. Você já viu isso? É porque tem o cuscuz paulista e tem o normal, né? Eu gosto dos dois. Mas nem por isso, mesmo a gente pensando diferente um do outro, o que nos une aqui, queridos? Quem? Cristo. Todos estão ligados em Cristo Jesus. Independente se tem um mais forte, um mais fraco, de consciência, né? Eu como isso e está tudo tranquilo para mim comer. Eu não como isso porque é pecado e tudo mais, né? Mas o que eu quero, o que Paulo hoje está dizendo aqui hoje, é que nós precisamos ter a nossa consciência cativa a Cristo Jesus, de não olhar para si mesmo, mas olhar para o outro. Pastor, está falando de quê? Estou falando de acolher as pessoas. E nós não vamos acolher uns aos outros porque nós conseguimos por si mesmo, ou porque a gente é tão educado, todo mundo aqui é legal. Não, muito pelo contrário. É porque Jesus Cristo está nos transformando todos os dias e nos dando graça, nos dando capacidade espiritual, mental, de ter consciência que independente de quem seja o irmão que está sentado ao seu lado, ele não precisa sentar lá no fundo, ele tem que sentar ao seu lado, ele tem que conversar com você, tem que se relacionar com você, ele tem que estar com você, não é? Versículo 4 vai dizer o seguinte: portanto, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras mantenhamos firmes a nossa. Paulo aqui está dizendo o seguinte: a gente tem que lembrar das Escrituras todos os dias. Elas foram escritas para o meu, para o seu e para o nosso aprendizado. Nesse caso aqui, quando ele fala das Escrituras passadas, acredito eu que está sempre no Antigo Testamento. E para nós, o Antigo Testamento é a palavra de Deus também. Quem crê assim, diga amém. Então, nós temos que ler o Antigo Testamento e o Novo como lição de vida. Porque a Bíblia, ele foi escrito, o Antigo e o Novo Testamento, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança em Cristo Jesus. E a nossa esperança hoje, que nós temos que entender e verificar, é que o Senhor está nos ensinando a acolher uns aos outros. Versículo 5: que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também o quê? A disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo. Está vendo aqui? Eu disse uma frase hoje no batismo que cabe aqui hoje. Outrora a gente era escravo de onde? Do pecado. E hoje somos escravos de quem? De Cristo.
A nossa mente tem que ser cativa a Cristo. E só se a gente tiver essa mente cativa a Cristo, que a gente vai conseguir pensar de forma igual para a glória de Deus, no sentido bíblico, né? Sem distinção, mas todos com uma boa consciência. Versículo 6: para que com uma mesma convicção e uma só voz glorifiquemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o versículo 5 e 6 são como a oração petitória do apóstolo Paulo. É como se ele fechasse os olhos por um instante e falasse do que vai no nosso coração, né? Senhor, nós precisamos ter a mesma convicção, sabe? É como se Paulo estivesse clamando, né? Quem quer ouvir a oração de Paulo, diga glória a Deus. Que Deus possa nos conceder em nós a graça de ouvirmos um Deus que fala a todo instante. Um Deus que se revela-se a nós a todo instante. E que esse Deus proporcione a nós uma graça de concordância. Independente das nossas diferenças, de etnias, de classes sociais, por exemplo, mas que todos pensemos da mesma forma em Cristo Jesus, como uma igreja regenerada em Cristo. Que todos possamos agir da mesma forma, no ato de acolher alguém, porque Cristo nos acolheu primeiro. Aleluia. Entende, irmãos? Porque parece que às vezes a gente está pregando aqui e fica só na esfera da teoria, mas tem aplicabilidade isso aqui. Isso aqui não é para a gente só ficar lendo, entendi o texto, entendeu o que? Você fez, você aplicou, você viveu aquilo que o Senhor tem nos ensinado nas Escrituras. É isso que Paulo está ensinando aos irmãos lá de Roma. E é isso que eu quero hoje ensinar a vocês. Que nós possamos ter a mesma mente e a mesma boca que glorifica o Deus que é todo poderoso. Aleluia. Porque se a gente ama a igreja, né? A gente quer pertencer a ela. E se a gente pertence a ela, a gente precisa acolher. Porque assim nós somos acolhidos. Temos que acolher as pessoas. Ainda no versículo 5 e 6, Paulo aqui está dizendo exatamente que os crentes precisam agir em completa uniformidade, como se fossem todos robôs. Todo mundo tem que falar igual o pastor. Aí dá ruim. Eu falo feio demais, mas não é essa a intenção. Quando nós falamos a mesma linguagem, a mesma boca, não é? A mesma fé, a mesma mente, é a mente de Cristo. É aquilo que Cristo tem reservado a nós, não é? Cada um naquilo que é, na sua característica, mas todos em sã consciência que Cristo é o Senhor que domina as nossas mentes e as nossas vidas. Irmão, não há nada que você às vezes a gente acha que a gente faz as coisas por fazer. Não, a gente pensa primeiro, né? Sim ou não, irmãos? Alguém faz uma coisa assim, vou fazer, sem pensar. Vem na mente. Não é? Não é? Senão a gente é robô, né? Robô tem um comando, né? Um humano. Mas nós temos mentalidade, temos capacidade mental. É por isso que nós temos que a nossa mente precisa estar ligada à mente de Cristo Jesus, para que todos possamos ser um em Cristo Jesus. Todos igualmente, não precisa todos igualmente falar da mesma forma, né? Não é isso que Paulo está dizendo.
ou ser parecido um com o outro da mesma forma, não é isso. Não. Aqui ele está falando sobre o termo de unidade da igreja. O que nós somos como igreja. Se nós somos uma igreja de fé reformada, se nós somos uma igreja batista, nós temos que professar a fé que nós cremos em Cristo Jesus, através da palavra de Cristo Jesus. Quem crê que a palavra de Deus ela é inerrante, diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus nos dá. É a nossa regra de comportamento, de prática, de princípio, de fé, de espiritualidade. Está aqui. Fora daqui, irmãos, está tudo errado. Mas estando aqui, é o Senhor Jesus nos orientando. Quem quer ter a mente de Cristo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos começar a ler Bíblia. Vamos começar juntos se motivar para isso, né? Continuar ouvindo Deus falar através das Escrituras. É isso que Paulo está nos dizendo no versículo 5. Ainda também no versículo 6, 5 e 6. A igreja deve ser unida, até na forma como demonstra a misericórdia para com o outro. Não insista às vezes, irmãos, em ter razão em tudo, né? Porque o próprio Cristo abriu mão de si mesmo por você. E às vezes a gente quer ter razão em tudo, né? Não, eu estou certo, pau e pedra, sai da minha frente, Satanás, não vou, né? Não dá, né, irmão? Ser uma igreja acolhedora e amar a igreja é pertencer a ela, e pertencendo a ela, nós vamos ter essa graça, essa mente de Cristo, de ser uma igreja acolhedora, olhar para o próximo, independente de quem ele é, das dificuldades que ele tem, né? Até os posicionamentos que sejam errados dele, ensinar, lógico, com amor, não é? Mas acolher, trazer essas pessoas para perto, né? É mostrar e se dedicar a uns aos outros a misericórdia. É isso que eu aprendo aqui nesses textos de Paulo trazendo para nós. Não insista em ter razão. Mostre deferência. Ou seja, o que é a deferência? É a atitude de respeito e consideração por alguém, né? Considere as pessoas, respeite as pessoas, observe, tenha atenção com as pessoas, né? Olha no olho, dá aquele abraço, peça paz, meu irmão, ó, pá, abraça, né? Aqui não tem assim, as mulheres ficam de um lado, os homens de outro, não, porque aqui existe respeito, né? Respeito mútuo entre homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, casais ou não é? Nós somos uma igreja em Cristo Jesus, porque a nossa consciência está cativa a quem? A Cristo. Então, a nossa atitude deve ser colocar a outra pessoa em primeiro lugar, demonstrando acolhimento. Talvez você queria ouvir, pastor, eu achei que você ia falar que eu tinha que cuidar de mim mesmo, que eu sou especial, não é? Que eu vou conseguir, que eu sou bom. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina você a abrir mão de você mesmo para abençoar outras pessoas, para ser amoroso com as pessoas, para ser misericordioso com as pessoas. E ser uma igreja acolhedora é olhar uns para com os outros com um olhar de misericórdia. Contudo, não precisa aceitar o erro do outro, não, porque tem outro que você tem que corrigir com amor. Não é isso que eu estou dizendo, não confunda aqui o que eu estou dizendo. Estou falando de acolhimento, né? De ter a mente de Cristo, porque o próprio Cristo se entregou, morreu na cruz por você, por mim, e mesmo a gente sem merecer. É porque as pessoas às vezes ficam assim, poxa, mas eu estou aqui fazendo o quê? Você só está aqui
Porque Cristo vos libertou do pecado. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Está lá que Paulo fala para nós, não é isso? E hoje? Fomos reconciliados com Deus. Aleluia. E Deus, irmãos, ainda continua reconciliando com as pessoas, chamando, salvando as pessoas. Sejamos nós uma igreja de instrumento de Deus. Não é a igreja que salva. Nós estamos hoje no batismo. Não é o batismo, não é o pastor, não é o presbitério que salva. É Cristo quem salva. Mas se o salvo deseja acolher as pessoas, o salvo, a igreja que é salva por Cristo, deseja cuidar das pessoas, acolher as pessoas, pregar a palavra de Deus, proclamar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Portanto, Jesus está chamando você, igreja, para ser uma igreja acolhedora, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Às vezes a gente acha que ser crente é ser carrancudo, né? Não. Dentro da sua característica, quem você é, porque tem pessoas que é um pouco mais séria, né? Um pouco mais, tem umas que é mais bagunceirinha, né? Outra ri mais, outra mais séria. Tudo certo. Agora, ser crente não é ser, eu posso, né? É o fariseu lá. É os hipócritas, não é isso. Ser crente é ser você mesmo, mas firmado em Cristo Jesus. Uns são mais quietinhos, outros são mais, para frente. Cada um tem a sua característica, né, de vida, de pessoa. Mas o que eu quero aqui hoje dizer aos irmãos, o que Paulo está nos revelando aqui através da sua palavra, esses versículos, é que nós temos que perceber Cristo na igreja. As pessoas vão chegar nesta igreja e vão perceber esse acolhimento, mas não é assim forçado, né? Eu nunca pedi para ninguém ser simpático com ninguém aqui, ninguém, nunca preguei sobre isso, mas nós estando em Cristo Jesus, Ele nos transforma, né? E nos dá qualificações para ajudar quem está chegando, para acolher, para abençoar, para ensinar, para corrigir, para redarguir, para exortar, para amar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É isso que nós estamos entendendo aqui nesses textos. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, nos aceitou, para a glória. Quando você acolhe alguém, é para a glória de você mesmo? Não, de quem? Cristo, de Deus. Foi assim com Jesus Cristo. Ele nos acolheu para a glória do Pai, e nós acolhemos as pessoas para a glória de Cristo. Temos que receber um ao outro. Aceitem uns aos outros. Recebam uns aos outros. Que seja nas suas casas, nos seus corações. Assim como Cristo também nos recebeu para a sua glória. Ame a sua igreja, sendo igreja. Não dá para dizer que a gente ama a igreja se a gente nem... Vamos falar de pertença, não, a gente já pertence, né? Já foi essa. É que vem muito forte aqui o pertencimento, né? Mas se a gente pertence, é igreja, e a gente não acolhe, não tem sentido, né, irmãos? Não dá. Vamos tirar esse estigma, ou essas falácias das pessoas, que igreja batista é uma igreja fria, que não gosta de ninguém, não pode ir qualquer pessoa naquela igreja. Nada disso. Aqui é a casa de Deus. Aqui se prega um Jesus Cristo vivo, santo, evangelho vivo, e nós somos a herança de Cristo Jesus no que tange ao evangelho. Olha quantas pessoas estão sendo transformadas através do evangelho, e é assim que é. Isso é o reino de Cristo.
Cristo avançando, expandindo para a glória de Deus. Nós somos sim uma igreja batista de fé reformada, mas uma igreja acolhedora, uma igreja que zela pelas orientações bíblicas. Você já pensou se Paulo fosse fazer distinção entre os judeus e os gentios? Confusão que ia dar? Tinha novos convertidos gentios e novos convertidos judeus. E aí? Como é que faria? Não. Embora Paulo tenha identificado esses dois grupos, no que tange a consciência, né? Um comia um tipo de carne, um tipo de comida, outros não. Mas, independente das diferenças, Paulo entendeu que o que os une é Cristo Jesus, aleluia. É tanto que lá em Hebreus depois, ele vai orientar os próprios hebreus, judeus, hebreus, né? Porque Paulo compreendia que o reino de Deus é amar em Cristo Jesus as pessoas, de forma bíblica, de forma consciente. Ah, pastor, mas eu estou ofendido porque alguém me ofendeu. Onde tem pessoas, tem problemas. Sim ou não? Sim. O que a Bíblia dizer para quem ofendeu? Vai lá e perdoa. Vai lá, conversa com o irmão, com a irmã, resolve a situação. Meu irmão, me perdoa. Falei aqui umas palavras, eu senti que o irmão não gostou, me perdoe. É assim que funciona. E alguém pode também deslumbrar e achar, mas eu achei que a igreja era perfeita. Tem gente perfeita aqui? Sim ou não? Não tem. Tem alguém aqui que não peca nessa igreja? Levante a mão, que não peca. Todos nós pecamos. Portanto, somos imperfeitos, sim. Somos pecadores, sim. Mas a graça de tudo isso, né? O segredo de tudo isso é Cristo que nos une em Jesus, nos dando uma vida santa, correta diante do Senhor. Quando a gente estava no pecado, a gente não tinha essa consciência de pedir perdão para as pessoas. Mas como cristão, nós temos essa consciência. Me perdoe, minha irmã, me perdoe, meu irmão. Chora junto, se abraça junto. Mano, é assim que funciona. Lembra que o apóstolo Paulo falou para nós? Que a igreja é um corpo onde tem vários membros. E ele disse que nenhum dos membros é mais importante do que o outro. Porque todos são importantes no contexto da igreja. Vocês lembram isso? É isso. É isso que eu estou querendo dizer. Então, essa é a igreja que nós amamos. A igreja onde Cristo é o Senhor dos nossos corações e Cristo é o Senhor das nossas consciências. E nos dá sabedoria para saber lidar com as pessoas, uns com os outros, amando, respeitando, encorajando uns aos outros, não é? Ensinando uns aos outros. O mais velho ensina o mais novo, né? Especificamente com as mulheres, mas poderia aplicar isso aos homens também. Paulo dá uma orientação específica para as mulheres, né? Mas serve também para os homens. É por isso que existe o pastor, o presbitério, né? Para conduzir o rebanho junto com o pastor. Porque o pastor Jesus Cristo tem nos ensinado todos os dias. Quem quer ser essa igreja que você ama, diga amém. Amém. Quem quer ser essa igreja que acolhe, diga amém. Amém. Então receba o outro, assim como Cristo também te recebeu, para a glória dele mesmo. Não se esqueça, mostre misericórdia. Eu falei de coisas práticas aqui, mas se a gente for para o âmbito da administração da palavra de Deus, às vezes a gente fica assim: ah, mas eu amo a minha igreja, mas não evangeliza, não tem coragem de buscar alguém, chamar alguém para vir para a igreja, não é? Evangelizar, falar de Jesus. Tudo isso, irmãos, é acolher as pessoas. Se Jesus transformou você, né? Deus pode transformar
amar sua amiga, o seu parente, seu amigo, a pessoa que está no seu rol de amizade. Deus é Deus. Irmãos, não confunda a igreja que é limitada com um Deus que é ilimitado, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus sabe até quem vai vir para esta igreja no futuro. Se ou não? Mas nós já sabemos, Deus é Deus. Nem por isso a gente tem que deixar de acolher e pregar, né? Porque o meio pela qual o Senhor salva é a pregação do Evangelho. Então pregue a toda criatura, irmãos. Não perca a oportunidade. Lance essa semente da proclamação do Evangelho. Não deixe isso morrer. Porque se nós amamos a igreja, e a igreja não pertence a mim, nem a você, mas a Cristo, porque a igreja é de Cristo, nós temos que pertencer a esse Cristo e fazer o que Ele está nos pedindo para fazer. Quem crê assim, diga amém. Então, não seja conhecido como um crente carrancudo, batista chato. Não! Seja conhecido como um crente, um batista, um irmão que age em amor. Não com parcialidade, com seletividade. Não, o irmão que ama. Às vezes a gente peca, viu, irmãos? Porque a gente olha para essas pessoas e quer ajudar as pessoas nesse aspecto. E a gente não tem que fazer isso. A gente precisa olhar para a pessoa em si, né? É levar para as pessoas o Evangelho, independente de quem elas são, o que estão fazendo, onde estão, com quem estão. Não é? Que esta igreja seja conhecida como uma igreja que acolhe as pessoas, mas a igreja que não acolhe de qualquer forma, acolhe porque Cristo nos acolheu primeiro. Aleluias. A fé em Cristo e o favoritismo são totalmente incompatíveis. Parcialidade e fé em Cristo não combinam. E é por esse motivo que Tiago fala assim, Tiago 2:1 vai dizer assim, vai nos trazer um alerta na carta de Tiago. Capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim, anote depois você lê para sua casa. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Está claro aqui. Essa acepção de pessoas você achar superior a ela naquele momento. E na verdade, Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Romanos, eu também estou ensinando aos irmãos aqui, a serem humildes e negar a si mesmo e acolher as pessoas como Cristo fez, independente de quem elas são, amando-as, ensinando-as. Mais uma vez, eu não estou dizendo para você ser conivente com o erro da pessoa, ou achar que a pessoa está certa. Não é isso. Se está errado, tem que falar, arrependa-se. Não foi assim que a gente aprendeu no seminário de evangelismo? Tem que falar de Jesus. E se ela não se arrepender, para onde? Para onde que a pessoa vai? Não, irmãos, para onde a pessoa vai? Quem não se arrepende vai para onde? Ué, irmãos, eu estou dizendo isso, é a Bíblia. Pronto. Mas como é que a gente fala isso? Com amor, com acolhimento, com sabedoria. Lembra do texto inicial? A mente de Cristo. A nossa mente tem que estar conectada em Cristo Jesus, tem que estar firmada no Evangelho e nas Escrituras. Não dá para a gente ter uma igreja aqui de classes, né? Aquela igreja que o pastor Zané é só rico, é só os bambambam, olha os carros dos camaradas, né? Não é isso não. Aqui é a igreja de
Cristo, independente de quem é as pessoas. Então, se nós amamos a igreja que nós pertencemos, que nós frequentamos, que nós congregamos, logo esta igreja é a igreja de Cristo. Cristo está chamando nesta noite você para acolher as pessoas. Quem quer ser assim, diga amém. Amém. Quem quer ser conhecido como uma igreja que acolhe, diga amém. Amém. Essa é a igreja. A gente tem notícia de algumas pessoas que chegaram aqui e foram bem acolhidas. Glória a Deus por isso. Ah, pastor, por que você está falando isso? Eu quero reforçar. Eu quero reforçar. Mas para que você também entenda que não é mérito da igreja. A gente não é melhor por causa disso. Nós estamos simplesmente obedecendo à vontade soberana de Deus. Simples. A graça de Cristo produz um povo acolhedor. Em seu comentário do livro de Romanos, o professor e teólogo Michel Birch usou o termo gracismo. Eu vou falar desse termo? Graça de gracismo. De David Anderson. Ele vai desenvolver uma aplicação da ênfase de Paulo na unidade entre cristãos, judeus e gentios. Por exemplo, vai dizer o seguinte, esse autor: gracismo significa entender favor aos outros, independente da cor, classe ou cultura. Sim, eu sei que gracismo talvez soe um pouco cafona, né? Gracismo, diferente, não é? Nas palavras deles aqui, tá, irmãos? Estou lendo um trecho de um livro dele aqui. E eu sei que gracismo soa um pouco demais, né? Cafona demais. Mas não deixe de expor a verdade. Gracismo, que vem de graça, quer dizer que jamais se pedirá a alguém para se sentar-se no banco de trás da igreja, mas se sentar-se ao seu lado. No sentido de acolhimento, dizendo que é um exemplo, né, irmãos? É um exemplo. Gracismo significa que não podemos dizer iguais, mas separados. Ou seja, gracismo quer dizer que nós deliberadamente queremos comunidades multiétnicas, né, e até interraciais. Achei interessante isso. Gracismo implica que nós, pecadores, agora reconciliados com Deus, podemos ser agentes de reconciliação com os outros, sem partido, sem essas paradas aí, né? Aí fora, né? É fazer a vontade de Deus, é isso que está dizendo aqui para nós. Então, vou repetir: gracismo, que vem da graça, é um termo que usou aqui esse estudioso, implica que nós, pecadores, agora reconciliados com Cristo ou com Deus, podemos ser agentes de reconciliação com os outros. Todos os aspectos do gracismo promovem a desconstrução de todos os sistemas de castas, ou separação de classes, né? Quer dizer, gracismo significa que a graça deve ser tanto pregada aos outros, quanto colocada em prática, em relação aos outros. Legal isso aqui. Então a graça que nós conhecemos, que vem de Deus, não é só teoria, é prática, é aplicação. Ah, mas eu amo meu irmão, amo mesmo? Ama mesmo? Você acolheu ele? Não é? É isso. Uma outra coisa dentro desse aspecto aqui, que a gente acha às vezes que só o pastor é que tem que ter graça, só o presbitério tem que acolher as pessoas. Não, isso é um dever de todo cristão, acolher uns aos outros. Isso é ser igreja, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Estou finalizando já. Estou finalizando. Isso é ser igreja. Então podemos viver como gracistas, ou recebemos a graça de Deus por causa da graça de Cristo ao nosso favor. Se a igreja estiver ligada na origem espiritual e bíblica, e aqui eu quero dizer o seguinte: se essa igreja estiver ligada a Cristo Jesus
em sua consciência, em sua prática, certamente esta igreja, visivelmente, será uma igreja acolhedora para a glória de Deus. E a graça do Senhor será derramada sobre nós. Deus está te chamando, Deus está te pedindo para você ser um servo e uma serva, que o Deus com a graça infinita, que não é graça salvadora, estou falando graça comum, tá, gente? Não confunda, né? Mas essa graça que é o favor imerecido, você precisa praticar ela, porque nenhum de nós merecemos nada, mas Deus, aprove o Senhor, que a sua infinita misericórdia, né, nos chamou, nos escolheu, nos ensina, nos ama, e através dessa graça é que Ele tem nos ensinado. Uma igreja acolhedora não apenas prega o Evangelho, mas também transmite esse carinho, né? Essa aproximação relacional. O que eu quero dizer aqui é que nós pregamos o Evangelho, mas nós vivemos o Evangelho. Amém, irmãos? É nisso que eu estou querendo dizer. Então vamos já o sermão, irmãos, a gente ir para cima. Nós somos trazidos para esta família de sobremaneira diversificada, que carrega o maravilhoso nome de Cristo e que foi chamada a honrar o seu nome, deixando a sua graça e misericórdia transformarem a maneira como consideramos a nós mesmos e como a gente considera os outros. Então, eu quero encorajar os irmãos. Eu quero fazer aqui deixar aqui nos irmãos algumas orientações práticas que a igreja deve fazer para ser uma igreja acolhedora, para que você de fato fale assim: eu amo a minha igreja. E você só vai amar a sua igreja de verdade quando nós, a igreja, for uma igreja acolhedora. E eu quero passar aqui algumas aplicações práticas para a sua vida. Primeiro, reflita regularmente em como Cristo acolheu você tão gentilmente e graciosamente, e comece a acolher outras pessoas com carinho e com hospitalidade. Primeira coisa, faça isso. Segunda coisa, peça a Deus que sonde o seu coração e lhes mostre qualquer preconceito ou orgulho que há em você. A única coisa que tem a perder é o pecado que está enredado em você. Portanto, arrependa-se e deixa Deus transformar a sua vida, se fazendo mais parecido com Cristo, acolhendo as pessoas. A última aplicação desse sermão: nos cultos da igreja, ou nas programações da igreja, esteja atento àqueles que estão sozinhos e demonstre acolhimento. Porque aí sim, nós seremos chamados a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, uma igreja que anuncia Cristo, que edifica, acolhendo pessoas. Amém, queridos? Amém, igreja? Amém. Aí onde você está, abaixa a sua cabeça: Senhor, a tua palavra foi lida, falada, exposta. Deus, que dê consciência, Senhor, a cada um dos crentes que estão aqui nesta noite, aqueles que vão ouvir depois desse vídeo, que vão assistir. Senhor, nós queremos ser uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, que ensina, que corrige, Senhor, as pessoas. Deus, nos dê, Senhor, porque tudo isso nós só vamos conseguir mediante a sua graça. Oh Deus, que esse entendimento do gracismo
Que nós sejamos uma igreja cheia de graça para acolher aqueles que precisam, Senhor. Que nós sejamos testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. Que nós não apenas não possamos ouvir, mas possamos ouvir e praticar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Nos usa como homens, como mulheres, para pregar o Evangelho de Cristo, acolhendo, falando, proclamando o Evangelho do Senhor. Deus, é por isso que nós podemos sim dizer que nós amamos a nossa igreja, porque esta igreja não foi instituída por homens, mas essa igreja foi dada por Deus, porque esta igreja, Jesus Cristo, é o Senhor dos senhores. Tu és o pastor que nos pastoreia de forma tão graciosa, amorosa, Senhor. E dessa mesma forma que o Senhor tem nos cuidado de nós, tem nos amado, tem nos acolhido, Senhor Jesus, nós queremos, como exemplo de Ti, acolher outras pessoas para a Sua honra e glória. É nisso que nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aí onde você está,